Amigos do RDTV, estamos aqui para mais uma entrevista importante no nosso canal do Repórter Diário e a polêmica taxistas e Uber, táxi ou Uber? Uma discussão que ganhou corpo em São Paulo, teve grande repercussão e que vem chegando, evidentemente, isso já era esperado, aqui na região do ABC. Especificamente em Santo André, há um movimento de taxistas solicitando da Prefeitura, do Executivo, a regulamentação do serviço Uber na cidade. Essa legislação não existe. Nós estamos trazendo aqui no RDTV Ademir Cali, presidente da ABC Rádio Táxi, para a gente entender um pouquinho mais como é que está essa situação aqui na cidade de Santo André. Ademir, muito bom recebê-lo, obrigado por atender o nosso convite. Prazer é nosso, obrigado, Anderson. Estamos aí à disposição para esclarecer as dúvidas aí do telespectador. Muito bom. Vamos conversar. Vou pegar como gancho uma notícia que nós trouxemos aqui recentemente. Temos acompanhado aí as sessões da Câmara Municipal. Logo no retorno agora do recesso, no mês de agosto, vocês estiveram na Câmara, né, solicitando a interferência dos vereadores nessa questão também da regulamentação do Uber na cidade de Santo André. Fala um pouquinho sobre isso com a gente, que repercussão teve essa iniciativa, vocês receberam alguma sinalização depois disso ou ainda não, Ademir? O objetivo nós fizemos uma carreata e finalizou com a palavra na Câmara, né? A gente teve a tribuna para falar durante 6 minutos e o objetivo era cobrar dos vereadores para que chegasse até o Executivo, né? O objetivo final seria a regulamentação do transporte clandestino de passageiros na cidade de Santo André. A repercussão foi muito grande, saiu em todos os meios de imprensa. O prefeito ficou de dar uma resposta através do seu líder da Câmara e a gente está aguardando essa resposta. Até o momento a gente não teve a resposta, mas a gente espera que o prefeito dê essa resposta para a gente e nos atenda. Mais de uma semana já passou, nenhuma sinalização. Nenhuma sinalização. Na terça-feira agora foi protocolado um documento endereçado ao gabinete dele. Diretamente ao prefeito Isso, Carlos Grande. Exatamente. Então, certamente ele recebeu. Eu acredito que sim. Mas também não se manifestou aí. Até o momento, não. Bem, mas a regulamentação deve ser feita em que moldes, na opinião de vocês? O que vocês estão defendendo aqui em Santo André? Uma legislação semelhante ao que foi aprovado em São Paulo, por exemplo, ou algum item diferenciado? Então, na realidade, a gente está com um modelo que foi aprovado no Distrito Federal e em Vitória, no Espírito Santo, onde coloca algumas exigências para o transporte clandestino. Ele tem que se cadastrar na prefeitura, tem que identificar o carro, tem que passar por vistoria, tem que pagar as taxas. O motorista terá que fazer um curso semelhante ao que o taxista é obrigado hoje, no SESC Senat, e a empresa recolher alguns impostos na cidade. É mais ou menos isso. E o mais importante, né, é limitar o número de carros. A gente não tem como trabalhar sem táxi e 1.000 carros clandestinos. Então, a gente quer que limite. E também é importante a tarifa, né? Hoje a tarifa é infinitamente menor e a gente precisa que a concorrência seja séria. E ela não é séria hoje. Então, ela é totalmente e essa tarifa ela é infinitamente menor por conta, certamente, boa parte dessa isenção fiscal, dessa falta de recolhimento de alguns tributos, ou de praticamente todos os tributos do pessoal do Uber, é isso? Exatamente. Eles não é simplesmente pegar um carro, baixar um aplicativo e começar a trabalhar. O táxi não consegue competir em termos de preço com o Uber hoje? Não, nem o táxi, até o transporte coletivo está encontrando dificuldade para concorrer com eles. Isso está refletindo, inclusive, no transporte coletivo. É importante esse esclarecimento, porque para o público em geral, a impressão que ficou é que os taxistas estão se utilizando do corporativismo para se mobilizar no sentido de impedir a concorrência, de impedir a qualificação do transporte, a melhoria do serviço de transporte. Essa discussão na cidade de São Paulo e pode ser estendida aí para toda a grande São Paulo e para todo o país. É isso mesmo? Quer dizer, vocês não querem concorrência, é isso, Ademir? Não. A gente não temos medo da concorrência, a gente precisa que ela seja séria. Concorrência séria é tarifa, é os mesmos deveres, é o fiscal olhando o pneu do táxi, olhando o pneu do Uber. Isso é uma concorrência séria. Trabalhar com uma tarifa parecida,
e aí sim, a gente não temos medo disso. Tá. Agora, do jeito que está hoje, é impossível concorrer. Com os mesmos parâmetros de pagamento de impostos, se o serviço for melhor e se o serviço for mais barato, aí é concorrência leal, é isso? Exatamente. Hoje ela hoje é totalmente desleal e a gente também não culpa a pessoa que está ali na ponta dirigindo o carro. No ABC a gente não estamos parando o trânsito, não estamos agredindo as outras pessoas, mexendo com eles. Ainda bem. Isso daí no ABC a gente não adotou a conduta que foi adotada em outras cidades. São quantos taxistas aqui na região, Ademir? No Grande ABC, aproximadamente 1.500 taxistas. 1.500 taxistas. Isso. E já tem quantos do Uber rodando aqui? Essa informação nem a própria Uber divulga, né? Então, qualquer número que a gente fale seria leviano. Mas estão atuando, estão. E tem muitos. Tem bastante. Tem muitos. Eu acho que na cidade de Santo André tem mais que táxi. Já tem mais do que Tem mais que táxi. Santo André tem quantos taxistas? São 450. Então já tem mais gente do Uber do que taxista? Eu acho que sim. Então, quando você fala em limitar o número de carros, né? Limitar essa frota, porque também o taxista é limitado. Quer dizer, a prefeitura ela determina um número X de licenças, não é assim que funciona? Exatamente, nós somos limitados, o fiscal para a gente na rua para olhar o nosso pneu, para ver se tem uma lâmpada queimada, o nível de insufilme que você está usando no carro, se você está com luminoso no centro do veículo, se está acendendo um luminoso. E o clandestino, ele anda pela cidade inteira e não tem fiscalização alguma. Ademir, fala um pouquinho aqui vamos detalhar isso, que eu acho que é fundamental para o entendimento do público a respeito desta polêmica. Quais são as despesas que um taxista tem, em termos de impostos e necessidade de pagamento de tributos, e que hoje o chamado transporte clandestino não tem? Olha, a gente recolhe uma taxa anual na prefeitura, o motorista, inclusive para o motorista auxiliar. A gente paga anualmente a vistoria do IPEM e a manutenção do carro, né? Ela é a mais onerosa. Para você manter o carro nos padrões que a prefeitura exige da gente, tem um custo isso. Então, a gente supõe que essas pessoas que estão trabalhando com carro clandestino, a gente não tem condições de saber em que pé que está a manutenção desses carros. E aí o que acontece? Coloca em risco a vida do munícipe que está andando no transporte clandestino. Por mais que a empresa diga que cuida disso, mas precisa ter um órgão público fazendo a supervisão, a gerência disso, não é? O que acontece é o seguinte, a Dilma promulgou em 2011 a lei do táxi, que para você transportar, o transporte de passageiro individual é feito por carros devidamente cadastrados no seu município de origem. Só por isso eles já estão irregular. Então, assim, a prefeitura, na nossa visão, só por isso já poderia fiscalizar um pouco mais, ou melhor, fiscalizar, já que isso não está acontecendo no momento. Bem, mas e não se vê nenhuma movimentação nesse sentido? Quer dizer, se vocês não falam nada, a coisa continua igual, é isso? Pelo jeito, só com a mobilização dos taxistas é que essa legislação vai sair, ó. Olha, após a nossa movimentação na Câmara, a gente, pelo menos na cidade de Santo André, a fiscalização foi para a rua. E não teve nenhuma ação efetiva, mas a gente já foi uma primeira vitória dos taxistas. Mas pelo poder público mesmo, a gente não viu nada. Não viu nada? Não. Então, essa fiscalização, a partir da nossa movimentação... Fiscais da prefeitura? Da prefeitura, do órgão que fiscaliza o táxi. Mas pegaram algum Uber? Não. Não pegaram porque também não tem legislação que... Então, aí eu não sei aonde que esbarra aí na questão. Né? O respaldo para eles. Então, por isso que a gente queria que regulamentasse. Tá. E na Câmara, qual foi a repercussão entre os vereadores? Porque aguarda-se um projeto, creio eu, do Executivo. Há possibilidade de alguma iniciativa de parlamentar, da própria Câmara, propondo uma legislação para isso? Foi o que a gente foi pedir lá, né? Mas a gente entende que o ano eleitoral dificulta um pouco isso. Mas esperamos que, ou do Poder Executivo um decreto, ou a Câmara propondo, que isso aconteça o mais breve possível. Mais breve possível. Essas legislações que você citou, que são referência, né? Distrito Federal e Vitória, é isso? Isso. São duas cidades que vocês estão trazendo como exemplo, né, para ser implementado em Santo André. Quais são as características mais importantes desses projetos? Então, até para entendimento, porque muitas vezes a comparação, via de regra, se faz com São Paulo, né? O que esses projetos têm diferente do que foi aprovado na capital paulista, por exemplo?
Então, o projeto da capital paulista ele é bem similar. O que acontece é que o Uber está operando por liminar na capital. Então, eles estão operando por liminar. Segundo o próprio Haddad, agora na última entrevista que ele deu, que assim que a liminar for cassada, vai começar a prender os carros clandestinos, porque, apesar de eles abrirem lá para cadastramento, ninguém ainda fez, cumpriu o decreto. Então, eles estão por liminar. Dentro dos requisitos do decreto. Isso. Eles não recolhem um único centavo dentro do município. Então, eles atuam no Grande ABC, na cidade de Santo André especificamente, não recolhem um único centavo. Aliás, você falava de pagamento, é a taxa anual só? O que tem mais para pagar? O taxista? O taxista. O taxista não, ele paga uma taxa anual para a prefeitura, somente isso. Tá, e varia de cidade para cidade? Ou... Varia de cidade para cidade. Aqui em Santo André, aproximadamente quanto esse valor? Aqui é perto de R$400. R$400. Você recolhe e aí Isso. tem a licença para trabalhar durante o período de 1 ano. Isso. E você passa por uma vistoria também, né? Vistoria anual também? Anual. Feita pela prefeitura. Uma vistoria anual é a fiscalização na rua, olhando o táxi, o que nós não somos contra, eu acho que tem que ter mesmo. Entendi. Não, mas eu te interrompi. Pode continuar em relação à legislação, então. Você falava de São Paulo e essa de Vitória e do Distrito Federal. Então, seria o cadastramento do motorista na prefeitura, seria o pagamento dos impostos, a identificação dos carros, o mais importante, a limitação do número deles. Essas legislações impõem limitações. Isso, impõem limitações. E é o mais importante, porque não apenas regulamentar, mas principalmente limitar. Porque uma cidade como Santo André não comporta mais 450 carros transportando passageiros. São Paulo estão funcionando, você disse, com liminar. Nessas duas outras cidades, não? A partir do momento... Em Vitória teve a lei, saiu o decreto de lei. A partir do momento que eles tiveram as exigências, a Uber desistiu. No caso específico da Uber, porque eu não falo só da Uber, tem outros aplicativos também. Eles desistiram de operar dentro do município de Vitória, no Espírito Santo. E lá em Brasília, no Distrito Federal? Em Brasília, essa lei é do Distrito Federal, né? Então do Estado. Então, mas ela é similar à de Vitória. E algumas cidades, aí lá está dividido, né? Agora, vocês que estão vivendo isso na pele, têm estudado, eu tenho certeza disso, com maior riqueza de detalhes, cada um desses itens, né? E parece que vai virar uma salada se cada cidade resolver fazer sua regulamentação ou não. Tem que ser assim mesmo. Ou melhor, não seria, como no Distrito Federal, o Estado legislar, ou ter uma legislação federal que estabelecesse os parâmetros para todos os municípios em relação a isso, Rodrigo? Eu penso que se viesse do federal ou do estadual seria melhor. Agora, eu também penso que todas as cidades devem seguir o mesmo padrão. Até porque existe a lei da Dilma de 2011, que já estabelece o cadastramento específico na cidade. Então, vamos falar aqui de ABC, né? Nós temos um consórcio intermunicipal, temos uma discussão sobre regionalidade aí, que não é de hoje, né? Então, talvez fosse o caso de se pegar uma legislação, já que não há uma legislação estadual, pelo menos o ABC se moldar e aproximar muito da capital, está muito próximo de São Paulo também, né? Para nós, se o consórcio tomasse uma posição com relação a isso, seria o ideal. Vocês chegaram a fazer alguma manifestação? A gente não tem abertura nenhuma no consórcio, e o presidente do sindicato dos taxistas de Santo André tem, mas é só na época de decidir o valor do índice de aumento, mas a gente espera que o consórcio intervenha nisso, e para nós seria o ideal. Os taxistas do Grande ABC e da cidade de Santo André contam com isso. Creio que está lançada aqui uma ideia, quem nos assiste, o RDTV é assistido por muitas pessoas importantes na região do ABC, formadores de opinião, gente do consórcio intermunicipal. Essa é uma pauta que o Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana certamente terá que se debruçar aí, porque é um problema que precisa ser resolvido de alguma forma, né? Do jeito que está, não dá para ficar, né? Não dá para ficar. É o que eu falei. Não existe uma fiscalização, não se sabe como esses carros estão operando hoje, ou pelo menos daqui a 6 meses. Eles rodam muito também, então a gente não sabe como vai ser a manutenção. A tarifa deles é muito baixa e, em alguns casos, com certeza não vai cobrir o custo da manutenção e vai deteriorar o estado dos veículos deles. E aí é onde eu falei, né? Começa a colocar em risco o munícipe que utiliza desse transporte. Depois que esses aplicativos começaram a funcionar, já foi perceptível a queda de movimento nos táxis em quanto?
aproximadamente? A gente acredita que na faixa de 40% até 50%. Até a metade? Exatamente. É muito alto. Principalmente na parte da noite, né? Onde ele é mais utilizado. Muito bem. Bem, essa polêmica vai seguir, né? E nós vamos acompanhar todos os detalhes. O papo com o Ademir Cali teve esse objetivo de esclarecimento a respeito desse assunto e todas as partes envolvidas certamente também serão ouvidas aqui. Vamos aguardar o posicionamento das autoridades, né? Primeiramente da Prefeitura de Santo André, protocolado já um documento aguardando a manifestação da Prefeitura a respeito desse tema e que certamente também vai passar pela Câmara para aprovação de uma legislação, é a regulamentação do serviço do Uber e de outros aplicativos da cidade em pauta aqui na nossa conversa. Ademir, foi bom recebê-lo, obrigado pela gentileza e que vocês tenham sucesso aí na caminhada de vocês. Tenho certeza que o consumidor é que vai ganhar com tudo isso, né? Grande abraço, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Anderson. A população precisou de transporte, chama o táxi. É isso, RDTV, com muita informação importante, falando dos fatos que interessam ao nosso dia a dia. Outros vídeos, outras entrevistas em repórterdiario.com.br. A gente se vê nas redes sociais, do nosso canal no YouTube. Grande abraço, até a próxima!